Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá a todos, obrigado Danilo por estar mais uma vez no podcast da Nova Acrópole. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, dando sequência à nossa série em virtude da 15ª edição da Semana da Filosofia, estamos no 15º ano desta atividade, cujo tema é Ser Feliz com a Mente e com o Coração. E o tema de hoje, escolhido pelo professor Bernardo para falar conosco, é Como desenvolver os sentimentos e os retos pensamentos. A ideia, como lembramos sempre, não é esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, porém, trabalhar de forma filosófica, compreendendo melhor o que trazem essas ideias e, claro, procurando extrair o que de melhor, de mais útil, prático e simples pudermos para as nossas vidas. Bom, Bernardo, a psicologia é um tópico moderno em relação ao que a humanidade tem enquanto história, ou seja, estamos falando aí de uma ciência de pouco mais de 100 anos de seu nascimento, porém a filosofia ela já é algo milenar, é algo muito profundo e já trabalhava também essas ideias do que são os sentimentos. Então eu gostaria que você falasse em base a essas escolas de filosofia, aos grandes filósofos, o que se entendia como um sentimento, porque isso é muito complexo, nós confundimos uma paixão, um instinto, o que é um sentimento, e cada um deles tem as suas características. Então eu gostaria que você falasse especificamente e de maneira sintética sobre o que são os nossos sentimentos. Então é importante realmente contextualizar a palavra, o termo, porque realmente existe um uso muito generalizado, de tal maneira que essa mesma palavra pode se entender de distintas maneiras em distintos contextos. Então aqui na filosofia nós estamos investigando, dialogando sobre o aspecto afetivo, emocional do ser humano. Dentro desse aspecto emocional do ser humano, existem várias expressões, emoções, paixões, instintos e os sentimentos. Aqui o que chamamos sentimentos seriam essas expressões afetivas mais próprias do ser humano, expressões afetivas humanas mais duradouras, mais profundas, menos superficiais. Enquanto emoções, paixões seriam aspectos afetivos mais passageiros, às vezes mais grosseiros, mais superficiais. Sem dúvida, Bernardo, e isso atua sobre nós de uma maneira quase que mecânica. É um hábito que a gente tem como um instinto de sobrevivência em relação a situações que a gente vivencia. Por exemplo, num trânsito, onde percebemos a nossa impaciência, no trato com alguma pessoa que às vezes nós não gostamos dela. Enfim, inúmeras situações práticas em que a gente percebe que não é algo profundo que nos move para relacionarmos com as outras pessoas, mas sim um instinto ou alguma debilidade que a gente tenha. Porém, nós estamos falando de um outro processo aqui. Então, eu gostaria que você falasse sobre como podemos desenvolver os sentimentos e, claro, como esses elementos instintivos nos atrapalham no desenvolvimento desses sentimentos. Isso é muito importante porque nos ajuda a perceber que temos que nos aproximar de uma etapa mais humana, mais profunda com relação à nossa própria condição, ou seja, de uma conquista mais humana. Realmente, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas se queixam de não ter uma felicidade duradoura, se queixam de não ter um amor duradouro, enfim. São uma série de expressões de sentimentos humanos, emoções humanas, que às vezes as pessoas queixam de não ser duradouros, uma alegria duradoura. O que acontece é que a gente vive num mundo onde é muito estimulada as nossas sensações, os nossos instintos e as emoções superficiais e passageiras. Se a gente pega os aspectos da nossa cultura, a gente percebe isso. Ou seja, nos filmes, nas músicas, a gente vê quão são estimulados os nossos sentidos, as nossas sensações, e como isso é uma velocidade cada vez maior, né? Todo o nosso meio está voltado para estimular os sentidos, a nossa forma de se alimentar também para estimular
cada vez mais os sentidos, as sensações, e acaba que o ser humano fica meio assim, que habituado, quase que viciado a estar sempre preso nas sensações superficiais, passageiras, e sempre em busca de uma novidade em relação às sensações. E com esse hábito ou com esse mau hábito, realmente acaba não sobrando energia, o ser humano acaba esquecendo de realmente dedicar para o desenvolvimento desses sentimentos mais profundos. Então, um dos aspectos é ficar muito preso nessas sensações superficiais e passageiras. Outro elemento também que atrapalha a gente a desenvolver os sentimentos, que tem muita relação com isso também, é sempre ficar preso em relação à ideia do prazer. E muitas vezes aquilo que a gente deve fazer, aqueles elementos que são morais, que são éticos, às vezes isso é visto como algo assim que está oposto ao prazer. Mas o que está oposto ao prazer não é o dever, não é a moralidade, mas é justamente a dor. Então aí o ser humano também fica às vezes muito preso nesse jogo de prazer e dor, como Sócrates já dizia, que são duas faces da mesma moeda, e esquece de buscar a sua vivência em relação aos seus valores, tá? Aos seus deveres, à sua ética, que isso leva a buscar sentimentos mais profundos, né? Então a gente sabe que a responsabilidade traz um sentimento, o dever traz o sentimento do dever cumprido, e isso são expressões mais profundas e mais sutis que, se a gente for atuando só pelas emoções e pelos instintos passageiros, a gente não consegue desenvolver. E também o que atrapalha bastante desenvolvermos os sentimentos humanos são as emoções que chamamos negativas, tá? Essas emoções negativas, elas têm um poder assim, corrosivo para a nossa alma. Então, emoções como medo, tá? Atrapalha bastante. Então, às vezes, o ser humano tem vários medos. Então, há que aprender a lidar com medo. Às vezes, a gente tem medo de alguma coisa específica, tem medo do fracasso, medo do risco, medo da doença, medo da morte. E se o ser humano não sabe lidar com medo, ele sempre fica nessa esfera afetiva sombria, negativa. Outro elemento também é o mau humor. Então, às vezes, a gente, no cotidiano, presencia muitas vezes as pessoas presas, envolvidas no mau humor, no estresse. Também é uma emoção negativa que atrapalha bastante. Uma outra seria uma atitude, né, que leva a uma emoção negativa, mas não exatamente a uma emoção negativa, é uma atitude crítica. Então, a gente sempre costuma ver também, às vezes, as pessoas ou estamos criticando as outras de forma negativa, querendo desvalorizar. Isso também nos faz ficar rodeado de uma esfera, de uma atmosfera afetiva negativa. Outros elementos é o egoísmo e egocentrismo, que é sempre isso, você sempre olhar só para si, que achar que as coisas têm que satisfazer só os seus gostos, só as suas emoções, suas opiniões. Então, dentro dessa esfera do egoísmo e do egocentrismo, também fica difícil falar em desenvolver sentimentos superiores. E também outras emoções negativas que no dia a dia nos atrapalham bastante. A inveja, ciúmes, rancores, raivas, tristezas, que isso, se o ser humano deixa essas emoções aí ficar habitando o seu plano afetivo, isso acaba aí perpetuando por muito tempo e a pessoa fica presa nessas emoções negativas e, como eu falava antes, tudo isso vai corroendo a nossa alma. Bom, Bernardo, e para chegarmos aos sentimentos não é uma tarefa fácil, como você trouxe aí os exemplos cotidianos, coisas muito simples, situações corriqueiras que nós passamos por elas em algum momento de nossas vidas e onde temos também a chance, claro, de poder conhecermos a nós mesmos de uma maneira mais real, mais sincera
E, claro, nos melhorarmos, uma vez que percebemos que temos que nos melhorar porque é uma conduta que não condiz com a nossa condição. Enfim, trata-se de um processo também de mais consciência do que nós somos ou do que nós devemos ser. Enfim, para desenvolver os sentimentos, Bernardo, naturalmente é preciso passar por um processo de conhecer-se a si próprio, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira séria, de uma maneira mais real e mais concreta também, para efetivamente nos melhorarmos, termos parâmetros daquilo que precisamos melhorar. E além disso, eu te pergunto também em relação ao querer. Nós precisamos melhorar o nosso querer em relação às coisas que devemos conquistar. Por exemplo, quando eu não sei quem eu sou, naturalmente eu não sei se aquilo que eu quero vai fazer bem para mim. É como uma criança. Uma criança não pode ser alimentada de um lanche ou só de refrigerante, por exemplo. Ela precisa de um adulto que vai colocar para ela a comida que tem os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, para a sua desenvoltura, não só física, mas energética, enfim. Então eu gostaria que você falasse disso porque, sabendo querer, naturalmente nossas escolhas e os nossos sentimentos também vão se desenvolver de uma maneira mais saudável, mais natural. Muito bem. Então, essa temática realmente ela faz parte da história da filosofia, tanto filosofia oriental, ocidental, como estudamos em Nova Acrópole. E na filosofia oriental, por exemplo, esse plano das emoções e sentimentos, a gente fala assim do nosso veículo astral, né, o corpo astral, e se fala muito em purificar, né, purificar o nosso corpo astral, que é purificar as nossas emoções. Então, isso aí é fundamental para desenvolver os sentimentos. E na filosofia ocidental, greco-romana, enfim, fala da psique, né? Falamos das emoções. E um detalhe importante que a gente vai ver, por exemplo, no estoicismo, em outras escolas também, essa preocupação de que os instintos não podem ocupar o lugar dos sentimentos humanos. Então, é obviamente que nós somos seres humanos, temos uma parte animal, né? Não cabe uma atitude de negar isso, mas o que cabe é de podermos aprender a dar lugar às nossas verdadeiras expressões sentimentais próprias do ser humano. E é muito importante aí um exercício de atenção, ou seja, para que a gente não viva só impulsionado pelos instintos mais baixos. E principalmente isso, que os instintos não ocupem o lugar dos sentimentos. Se você está numa situação de risco, ali vai ter que atuar o seu sentimento, o seu instinto de sobrevivência, né? Mas se você está num relacionamento com outro ser humano, é importante que primeiro venha o seu sentimento humano, seja de fraternidade, de amor, de compaixão. Então, é um exercício de atenção muito importante. E aí, também, em relação a isso de chegar aos sentimentos, além da atenção, a gente tem que falar da consciência, tá? Ou seja, a atenção e consciência aí vão andar juntas, porque é um processo de a gente aprender a tomar consciência das nossas emoções e sentimentos. Tomar consciência aqui significa não só conhecer essas expressões que estão presentes em nós, mas também aprender a dominá-las. E entra também aí a questão da memória, porque a gente tem que ter uma recordação desse conhecimento, dessa análise. Tá? Então, não adianta você simplesmente lhe constatar essa minha emoção, o que eu preciso fazer, dominar esse sentimento, mas tudo isso tem que ser um somatório. Tá? Então, aí entra a consciência, atenção e memória, esses três potenciais humanos em conjunto, para nos ajudar a chegar aos sentimentos. Tá? E é muito importante também uma análise dos sentimentos e da mente, porque às vezes a mente, com seus desejos, vai estimular uma série de emoções. Então, são dois potenciais, né? Então, por isso que a gente fala, ou seja, de saber pensar, né? De saber querer, né? E de saber atuar. Tudo isso tem que estar em harmonia. Tá? Quando a gente fala, então, do saber querer, como você citou, primeiro detalhe aí é não deixar as emoções soltas.
né? Não deixar as nossas sensações soltas, não permitir que entre dentro de nós sensações, hábitos psicológicos que nós não selecionamos ou não autorizamos previamente. E um exercício muito profundo, importante para nós, de aprender a diferenciar. Então, essas sensações passageiras, essas emoções superficiais, dos sentimentos mais profundos e duradouros. Tá? Ah, mas que sentimentos são esses? Um sentimento de generosidade, sentimento de esperança, de esperar algo bom, algo otimista, o sentimento do verdadeiro amor, né? O sentimento da alegria, não da alegria como uma mera sensação, mas como a alegria interior, uma alegria que está dentro de nós e que não dependa tanto de fatores externos. Algo importante também é a serenidade, tá? Esse sentimento de tranquilidade dentro de nós, ainda que o mundo esteja em correria ou em pandemia. Ou seja, a gente tem que aprender a manter essa serenidade interior, essa tranquilidade interior, apesar das adversidades. O sentimento de êxito, sentimento de vitória é um sentimento também muito importante, e isso não é questão só de chegar a um objetivo, atingir uma meta, conquistar um bem material, porém esse sentimento de êxito e de vitória, ele deve fazer parte do caminho, ele deve fazer parte da nossa busca, deve ser algo vivenciado cotidianamente, ele não deve ser só um sentimento esperado lá na finalidade, tá? E isso tem muito a ver, esse sentimento de êxito e de vitória, vivenciado cotidianamente, na medida onde a gente está atuando de acordo com os nossos valores. E aquilo que eu falava antes, quando há essa harmonia entre o meu saber pensar, meu saber querer e meu saber atuar. Outro sentimento muito importante para a nossa época é o sentimento de segurança em si mesmo. Esse sentimento aí é fundamental, porque é um mundo onde a gente vê muita violência, muita insegurança, então é fundamental o ser humano buscar essa autoafirmação. O sentimento também de felicidade, né, como um resultado de tudo isso e que tem muito a ver com a temática da nossa Semana da Filosofia. Sem dúvida, Bernardo. Enquanto você falava, me veio essa ideia que nós temos perdido também com o tempo de um processo integral. Nós não somos só um sentimento, um corpo físico, uma energia, nós temos também uma mente. E também não somos só a mente, nós somos um composto de vários elementos. E claro, quando uma coisa surge em detrimento da outra, a gente vai ter problemas. Então a gente tem que harmonizar, integrar esses elementos para que, assim como os nossos órgãos têm uma finalidade única, que é funcionar bem para que o nosso corpo funcione bem, assim como as nossas células também, evidentemente que nós temos que estar íntegros e conscientes de cada uma dessas partes para harmonizá-las e para vivermos bem internamente e, consequentemente, de forma externa. Então, em relação à nossa mente, Bernardo, eu gostaria que você falasse um pouco mais como nós podemos ter uma mente mais clara, mais lúcida, uma vez que a mente está acima das emoções, das paixões, ela tem um poder maior. Claro, desde que nós saibamos utilizá-la e dominá-la. Bom, então, no Oriente, nós temos a ideia que o Buda nos ensina através dos retos pensamentos, quando ele fala sobre isso no Nobre Óctuplo Caminho. Porém, nós temos isso na filosofia ocidental também e em outras escolas de filosofia que vão falar muito sobre a ferramenta da razão. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais de como podemos utilizá-la de maneira melhor, de maneira mais inteligente. Então, esse tema do reto pensamento, desenvolvimento da mente, da razão, ele é muito importante e vai de mãos dadas aí com o tema dos sentimentos. São dois potenciais, como eu falava, o nosso potencial mental e o nosso potencial psicológico. Vou dividir em duas partes. A primeira, eu vou falar do que na filosofia ocidental a gente fala sobre o aspecto do desenvolvimento da razão, do pensamento, do saber pensar, e na filosofia oriental
como você citou aí, o budismo, que fala da disciplina mental. Então, em relação a esse aspecto do nosso pensamento ligado à razão, a gente fala, olha, é importante saber pensar. Ah, mas eu penso toda hora. Porém, muitos dos nossos pensamentos são mecânicos, são automáticos, são sem consciência, estão respondendo a desejos ou respondendo ao que as nossas emoções pedem de acordo com as suas sensações. Quando a gente fala em saber pensar, estamos querendo dizer de começar a aprender a colocar a ordem na nossa mente. Bom, então para a gente aprender a desenvolver esse saber pensar, então assim, temos que fazer o exercício da inteligência, a inteligência enquanto discernimento, tá? Aprender a fazer o uso da nossa imaginação, onde essa nossa imaginação possa produzir imagens que possam realmente ser aplicadas à nossa realidade. Também a intuição, que às vezes a gente pensa que é algo assim do sentimento, do pressentimento, mas também tem muito a ver com a nossa mente. A nossa mente, como diziam os orientais, a nossa mente pura. Tá? A inteligência tem muito a ver com a intuição também. Saber escutar, uma coisa é ouvir, uma coisa é saber escutar o que você está ouvindo. Saber ler, saber compreender, fundamentalmente saber aplicar essas ideias e vivenciar essas ideias. Isso também faz parte do saber pensar. Não só desenvolver toda uma arquitetura do pensamento, mas, ou seja, ideias que possam ser vivenciadas e aplicadas, porque aí a gente vê essa coerência entre o saber pensar e o atuar. E na filosofia oriental, na verdade no budismo, na filosofia budista, a gente se fala muito da disciplina mental. E muitas vezes se entende isso como meditação num sentido muito genérico. Mas é importante a gente entender isso de uma forma um pouco mais profunda e uma forma mais aplicada à nossa realidade. Então, dentro da filosofia budista, nesse tema da disciplina mental, se apresenta assim, os 7 fatores do despertar, tá? Que é uma forma de a gente aprender a desenvolver esses retos pensamentos. E esses 7 fatores são: o primeiro é a atenção, tá? Que já temos citado aí. A atenção, então, ela faz parte desse processo do pensamento, onde há que estar atento aos pensamentos, porque muitas vezes nós somos tomados por pensamentos ou nosso pensamento é influenciado por outros fatores externos que nós não estamos de acordo ou que nós não gostaríamos de sermos influenciados. Outro fator, outro elemento é a investigação. Tá? A investigação não é simplesmente uma pesquisa comum. A investigação é poder fazer uma leitura com os olhos da nossa consciência, com os olhos da nossa alma, uma visão mais profunda. Um outro elemento é a determinação, como um impulso de vontade. Um outro elemento é a alegria, tá? Então, ou seja, o desenvolvimento da nossa mente não significa uma vida totalmente fria, vazia. Não, faz parte a alegria. O outro elemento que o budismo coloca é o repouso do corpo e do espírito. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente falava antes da serenidade e da tranquilidade. Outro fator é a concentração, tá? Ou seja, a concentração tem a ver com isso de estar no centro. E a gente sempre tem essa imagem daquela pessoa assim, centrada, ou do sábio como aquele ser centrado e que controla os seus pensamentos, controla as suas emoções. E a equanimidade, o 7º fator aí. A equanimidade é muito importante porque é você saber manter a igualdade de ânimo independente das circunstâncias externas, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. A igualdade de ânimo, a equanimidade é manter essa igualdade de ânimo diante da derrota ou do fracasso.
Bom, Bernardo, para encerrarmos então o nosso podcast, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, claro, para que nós pudéssemos refletir, além do que você já mencionou, sobre outras coisas também que você pode nos trazer, no sentido de sermos mais felizes, então, com a mente, com o coração, independente de estudarmos filosofia ou não, como todos nós, de uma maneira simples e prática, podemos então compreender melhor esses elementos e utilizá-los de maneira prática no dia a dia. Então, sintetizando tudo que a gente conversou, é importante, então, um ser humano se dedicar a desenvolver os seus sentimentos superiores, significa as suas expressões afetivas mais profundas, mais duradouras, e como uma fórmula de alcançar um estado de felicidade, tá? Que os filósofos gregos chamavam eudaimonia, uma felicidade, um bem-estar, né? Uma felicidade mais duradoura. Em relação ao pensamento, de a gente aprender a ter essa disciplina mental, aprender a não deixar a nossa mente estar sempre vagando, junto com as baixas emoções e junto com os nossos instintos. Para isso, então, eu gostaria de ler uma frase de Siddhartha Gautama, o Buda, que ele sintetiza tudo isso que a gente falou hoje. Diz o seguinte: a mente é instável e caprichosa, difícil de ser freada. É ligeira, corre sempre para onde lhe apraz. Portanto, é bom dominá-la. Uma mente dominada conduz à felicidade. Bom, com esse belíssimo pensamento, encerramos o nosso podcast de hoje. Mais uma vez agradeço a sua presença, Bernardo, e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, e que todos possam desfrutar desses ensinamentos. Bem, pessoal, a Semana da Filosofia é celebrada nos 60 países onde há a Nova Acrópole, e para saber a programação completa, acesse as nossas redes sociais ou o site nova-acrópole.org.br. Você também pode nos contatar pelo e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Anton Bruckner e chama-se Sinfonia número 8, Adágio.